paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Mais uma vez eu, Joyce Vieira, estou aqui no nosso canal Tá na Bíblia para juntos estudarmos a Palavra de Deus. E hoje, no dia da celebração da Páscoa, eu vou dar uma paradinha nos nossos estudos sobre os evangelhos canônicos para juntos tentarmos entender um pouquinho mais sobre a Páscoa. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, mas não esquece não. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você receber as notificações, dá uma curtida e compartilhe esse vídeo para que muitas pessoas possam entender o que é a verdadeira Páscoa. Bom, eu acho que já está muito claro para todos nós que a Páscoa cristã não tem nada a ver com coelhos que botam ovos de chocolate, não é mesmo? Já conversamos um pouquinho sobre isso nas semanas anteriores e por isso eu decidi no dia de hoje compartilhar com vocês a história bíblica sobre a Páscoa. Vemos nos evangelhos canônicos que uma das atitudes iniciais de Jesus em seu ministério público foi durante uma festa da Páscoa. Isso está lá descrito, um dos momentos, está descrito no Evangelho de João, capítulo 2, os versos a partir lá do verso 13. Bom, para nós cristãos, a Páscoa é a celebração da morte e ressurreição de Cristo. Mas então por que é que os judeus já celebravam a Páscoa se Jesus ainda não tinha morrido? É porque, na verdade, a Páscoa já existia antes mesmo de Jesus nascer. A primeira Páscoa foi instituída pelo próprio Deus ainda nos tempos de Moisés e se destinava a celebrar a libertação do povo de Israel da escravidão que sofriam no Egito. Esse relato é maravilhosamente descrito lá no livro de Êxodo, capítulo 12, versos de 1 ao 30. Bom, em hebraico, a palavra usada para denominar Páscoa é Pessá. Esse substantivo vem da raiz do verbo passar, que significa a ação de passar por cima. Para que o povo de Israel fosse poupado da praga de morte dos primogênitos, um cordeiro sem mácula deveria ser morto e o seu sangue deveria ser espargido, passado nos umbrais, nos pórticos, das portas de cada casa. Eu sempre falo aqui no nosso canal que a Bíblia toda aponta para Jesus, de Gênesis até o Apocalipse, ela aponta para Cristo. Assim, nesse momento, eu gostaria de chamar a sua atenção para esse fato. Um cordeiro sem mácula deveria ser morto. E o que isso significa? Bom, ao matar o cordeiro, o povo de Israel estaria derramando sangue inocente. Assim, o cordeiro se tornaria um substituto para a pessoa que deveria morrer por conta daquela praga. Vocês estão lembrados das 10 pragas, que houve lá com Moisés, e essa então foi a última, a morte dos primogênitos. Entendamos então que para que uma pessoa fosse poupada da morte, nesse caso seria o primogênito de cada família, uma vida inocente teria de ser sacrificada em seu lugar. Podemos então perceber que a primeira Páscoa já apontava para Cristo. E por isso dizemos que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vejamos. Podemos comparar a praga dos tempos de Moisés com a praga que assola toda a humanidade. Pensamos bem e refletimos e vemos que a raça humana carrega sobre si uma praga mortal, chamada pecado. O salário do pecado é a morte. Dessa forma, Deus envia o seu único filho, seu filho unigênito, puro, sem pecado, sem mácula, tal qual aquele cordeiro da época de Moisés, para morrer na cruz por nós. Uma vida inocente, a saber, Jesus, teve que ser sacrificado em nosso lugar para que fôssemos livres da morte. Então, a primeira Páscoa prefigura essa Páscoa onde o nosso Senhor se entregaria por nós. Isso não é maravilhoso? Nós temos que lembrar, porém, algumas diferenças, e uma delas é que aquele cordeirinho era apenas um animalzinho. Jesus, ele é o Senhor. Ele é santo, ele é puro, imaculado, ele é divino, ele é Deus. Bom, essa história narrada em Êxodo, capítulo 12, dos versos de 1 a 30, é digna da sua leitura.
Reserve um tempo, então, para ler esse texto bíblico, pois ele é riquíssimo, ele tem detalhes e merece a sua atenção. Aqui eu vou tentar passar para vocês apenas um breve resumo de todo esse enredo. Vemos que as orientações dadas por Deus era para aquela festa, a festa da Páscoa, para que fosse realizada anualmente, em memória à noite em que Deus passou por cima, por isso o nome Páscoa, passar por cima. Deus passou por cima dos lares israelitas e não os feriu com a morte. Por isso a Páscoa significa passar por cima, significa assaltar. As casas cujas portas tinham o sangue do cordeiro foram poupadas. Deus passou por cima, saltou essas casas e não as feriu. Dentro de suas casas, o povo de Israel comeu o cordeiro assado, ervas amargas e pão preparado sem fermento. Além disso, eles tinham vestimentas especiais e cada ordem dada por Deus tinha um propósito. Deus havia prometido uma terra nova para eles, uma terra que mana leite e mel. Por isso eles deveriam usar vestimentas de viagem para a celebração da Páscoa, pois significava que eles criam que Deus os libertaria da escravidão do Egito e lhes levaria até Canaã, a terra prometida. Mesmo sendo ainda escravos, eles criam em seus corações, eles criam na libertação e estavam preparados para quando isso acontecesse. Nós também temos que crer na volta do nosso Senhor e devemos estar preparados, porque Ele virá num piscar de olhar. Bom, vamos voltar para a Páscoa. O pão deveria ser sem fermento, ou seja, pães asmos, pois podiam ser preparados rapidamente, sem ter de esperar o tempo do crescimento da massa. Assim, eles poderiam partir a qualquer momento. As ervas amargas representavam a amargura da escravidão, na qual eles seriam libertos desta escravidão. A Páscoa e a festa dos pães asmos, ou seja, os pães sem fermento, duraria uma semana e se tornaria um lembrete anual de como Deus os havia libertado do Egito, e eles lembrariam do dia em que o anjo da morte passou por cima, não entrou nos seus lares, em suas casas. Essa é a origem da festa da Páscoa. Quando finalmente o Messias, o ungido de Deus, o Cristo, vem habitar entre nós, a Páscoa deixa de ser apenas uma festa que relembra a libertação do povo de Israel do Egito e passa a ser a concretização da libertação do Israel de Deus, que somos nós. Nós, o povo de Deus, que outrora vivíamos mortos em nossos pecados, alcançamos vida eterna com Deus. O sangue de um inocente foi vertido na cruz para que nós fôssemos poupados da morte eterna e infernal. Nós fomos libertos da morte espiritual e da escravidão do pecado. A diferença é que o cordeiro morto na primeira Páscoa permanece morto até hoje. Mas Jesus não. Jesus não está morto. Ele venceu a morte, ele ressuscitou e hoje está vivo e se assenta à destra de Deus Pai e intercede por nós. O sangue de Jesus vertido na cruz revela que um inocente morreu no nosso lugar e assim nos permite viver uma vida em abundância. Deus ordenou ao povo que anualmente celebrasse a Páscoa para que jamais esquecessem da libertação que haviam recebido. De igual forma, Jesus também nos deixa a orientação de que celebrássemos um memorial em seu nome até a consumação dos séculos, pois assim jamais esqueceríamos a vitória de Cristo na cruz. Essa celebração é a ceia do Senhor, a qual devemos comer o pão, que representa o seu corpo, entregue por amor de nós, e o suco da uva, que representa o sangue dele vertido na cruz. Ao celebrarmos a ceia, mostramos que temos parte com ele, mostramos que permanecemos e pertencemos a Deus e o aceitamos o sacrifício de Cristo Jesus na cruz por nós. Por isso nós podemos dizer que Jesus é a nossa Páscoa. Ele é quem passa por cima dos nossos pecados e não permite que a morte invada os nossos corações, as nossas vidas. Jesus é o nosso libertador. Ele nos libertou da escravidão do pecado na qual vivíamos. Amém? Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor.
Assim encerro o especial de Páscoa, não te desejando uma feliz Páscoa, mas afirmando que se você recebe a Jesus como seu Senhor e como Salvador, você já é mais do que feliz porque você encontrou vida eterna com Deus. Como Paulo disse na sua carta aos Gálatas, capítulo 2, verso 20, eu vou ler agora para vocês. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Porque isso sim está na Bíblia.